Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre a Lei Geral dos Gases. Então imagine o seguinte, que você tem um gás que está aqui dentro desse recipiente, dentro dessa caixa. Então essas bolinhas aqui, elas representam as moléculas desse gás. E essas moléculas do gás, elas têm um movimento caótico aqui dentro dessa caixa. Essas setinhas, elas representam, esses vetores aqui representam a direção e o sentido da velocidade com que essas moléculas se movem aqui dentro. Então elas têm um movimento aqui de forma desordenada, um movimento caótico, né? Essa molécula está para cá, se movendo para cá, essa para cá, essa para cá, essa outra para cá, tá? E para a gente caracterizar qual que é o estado desse gás aqui, a gente tem que levar em consideração três variáveis, três grandezas, que são a pressão desse gás, o volume desse gás e também a temperatura. O que é a pressão desse gás aqui? A pressão ela é dada como força por área, né? A força por uma unidade de área. Então imagine o seguinte, que esse gás aqui dentro, ele está se movendo e ele fica batendo aqui nas paredes desse recipiente, tá? E essa colisão que ele faz com as paredes desse recipiente é o que a gente chama de pressão, né? É a força sobre área, né? O volume desse gás vai ser o volume que esse gás ocupa aqui dentro, o mesmo volume desse recipiente, certo? E a temperatura, a gente já viu em aulas anteriores que ela mede o grau de agitação dessas moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais essas moléculas elas vão estar agitadas aqui dentro, beleza? Então, aqui como eu falei para vocês, a gente tem as três variáveis, né? O P é a pressão do gás, o V é o volume desse gás, o T é a temperatura. E essas três variáveis é o que a gente chama de variáveis de estado, tá bom? Bom, e se eu mudar uma dessas variáveis, eu vou mudar o estado do gás. Então, imagine o seguinte, que você tem esse gás aqui com determinada pressão, determinado volume e determinada temperatura. Se eu mudar alguma dessas variáveis aqui, alguma dessas grandezas, eu vou mudar o estado desse gás e, consequentemente, eu vou mudar as outras variáveis também, certo? Só que eu tenho como relacionar o estado inicial desse gás e o estado final, porque se eu multiplicar a pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura inicial, isso vai dar um valor, e esse valor ele permanece constante para um gás ideal, certo? Professor, mas como assim, né? Então vamos ver aqui a Lei Geral dos Gases, né? A equação que descreve ela. Como eu falei para vocês, imagine o seguinte, que você tem um gás em uma situação, né? Em uma situação inicial, e depois você muda alguma das variáveis. Então, a Lei Geral dos Gases fala para a gente que se eu multiplicar a pressão inicial vezes o volume inicial e dividir pela temperatura inicial, isso aqui vai ser uma constante e vai ser igual a pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final, certo? Então, desse lado aqui, eu tenho as variáveis, as grandezas antes, no momento inicial, e desse lado aqui direito, eu tenho as grandezas depois, certo? Depois que você mudou alguma das variáveis, certo? Essa equação aqui, a gente pode chamar ela de PVT Povetto, né? Pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final. PVT Povetto, certo? Essa é a Lei Geral dos Gases. E desse lado esquerdo eu tenho as grandezas antes, no momento inicial, e desse lado direito aqui eu tenho as grandezas depois, no momento final, certo? Então aqui eu tenho uma pequena legenda, né? Esse PI é a nossa pressão inicial, o VI, volume inicial, que está aqui, e o TI, a temperatura inicial, certo? Esse P0 aqui é a pressão final, V0, o volume final, e o T0, a temperatura final. Ah, professor, mas essa equação aqui é muito difícil, ela me dá 6 grandezas. Mas os problemas, eles vão te dar 5 desses valores aqui e eles vão pedir para você encontrar o outro, né? Então, o problema, ele dará 5 variáveis e a gente vai ter que encontrar a sexta variável, certo? Então, se torna uma coisa até que bem tranquila, né? Você substitui elas aqui e depois faz a continha para descobrir o valor da grandeza que você quer encontrar. Beleza?
Bom, pessoal, a gente pode ter situações também em que algumas dessas variáveis permanecem constantes, tá? E quando isso acontece, eu vou simplificar essa equação aqui. A primeira situação é a nossa transformação isotérmica, tá? Na transformação isotérmica, o que acontece? Ela vai ser, esse nome aqui, isotérmica, né? Esse prefixo iso significa igual, né? E térmico vem de temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação que a temperatura fica constante, certo? Quando a temperatura fica constante, a gente chama isso de transformação isotérmica. Bom, quando isso acontece, a nossa equação ela se torna muito mais simples, tá? Então, por exemplo, a gente tinha a nossa equação aqui, PVT povotó, certo? Só que agora a nossa temperatura inicial e a temperatura final, ela é a mesma, né? Ela permanece constante. Então, eu posso simplificar essa temperatura inicial com essa temperatura final aqui, certo? Essa temperatura final aqui, ó. Então, eu simplificando a temperatura inicial com a temperatura final, eu vou ter agora essa equação aqui, PV povó, certo? Essa daqui vai ser as grandezas no momento inicial, né? E essa daqui, do lado direito, vai ser as grandezas depois, no momento final. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final, certo? Essa equação aqui a gente simplificou a temperatura, certo? Que estava aqui embaixo, beleza? Então, aqui a gente tem uma pequena legenda, né? O PI, pressão inicial, VI, volume inicial, P0, pressão final e o V0, volume final, certo? Bom, e a gente também tem a curva característica aqui dessa transformação isotérmica, dessa situação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico em que a gente tem a pressão em função do volume. E essa curva aqui, ela vai ser o que a gente chama de isoterma, tá? O que é essa isoterma? Essa aqui é a curva característica dessa transformação isotérmica, tá bom? Então, essa curva aqui, eu vou chamar ela de isoterma, tá? Isoterma. E em cima de qualquer uma dessas curvas aqui, a minha temperatura ela é constante, certo? Então, nesse eixo aqui eu tenho a pressão e nesse outro eixo aqui eu tenho o volume, certo? A pressão em função do volume. E nesse caso aqui, a gente tem uma curva para a temperatura 1 e uma curva para a temperatura 2. E essa temperatura 2, como ela está aqui mais localizada aqui mais para cima, né? A gente sabe que a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, beleza? Então, essa é a nossa transformação isotérmica. Iso de igual, né? E térmico de temperatura. Então, isoterma, né? Isotérmica, vai ser uma transformação em que a temperatura permanece constante. E agora a gente tem essa equação aqui que é simplificada, certo? PV povó. A outra transformação que a gente tem é a transformação isobárica, né? Esse nome aqui, isobárica, ela vem do seguinte, né? O iso é igual e o bárico vem de pressão, tá? Então, a transformação isobárica é uma transformação que a pressão fica constante, tá bom? Então, seria uma transformação iso igual e P de pressão, né? Uma transformação em que a pressão permanece constante. E nessa situação aqui, a gente tinha a nossa equação aqui, lá da Lei Geral dos Gases, né? PVT povotó. Só que agora, a nossa pressão ela permanece constante. Então, essa pressão inicial e essa pressão final aqui, elas são as mesmas. Então, eu posso simplificar essa pressão inicial aqui e essa pressão final. E ela some aqui da equação. Então, a minha equação simplificada, ela vai ficar volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Ou também VT votó, certo? VT votó. Nossa equação aqui simplificada. Então, o VI é o volume inicial, o TI é a temperatura inicial, o V0 é o volume final e o T0 é a temperatura final, beleza? E a gente também tem um gráfico aqui para essa transformação, tá?
E esse gráfico a gente tem o volume em função da temperatura, tá? Nesse caso, a temperatura em Kelvin, que é a nossa escala absoluta, tá? Então, aqui a gente tem uma temperatura inicial e um volume inicial, certo? E marcamos esse ponto aqui. E aqui a gente tem uma temperatura final e um volume final, certo? E marcamos esse outro ponto aqui. Vocês podem observar que essa curva aqui, ela é uma reta, né? Então, a gente diz que o volume é diretamente proporcional aqui à temperatura. E nesses pontos aqui que eu marquei, né? Nesse ponto aqui e nesse outro aqui também, a gente tem que a pressão ela permanece constante. Então, por exemplo, se eu multiplicar o volume inicial pela temperatura inicial, vai dar o mesmo valor do que quando se eu multiplicar o volume final pela temperatura final. Então, aqui em cima dessa curva, a gente tem uma pressão que permanece constante, tá? Justamente porque a nossa transformação é isobárica, tá? Então, transformação isobárica, a pressão permanece constante, iso de igual, né? E bárico de pressão. E a nossa equação aqui fica Vt, Votó. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Beleza? E a nossa última transformação é a transformação isocórica, né? Essa transformação ela é também chamada de transformação isométrica, ela é chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tá? Essa transformação, o volume permanece constante, o volume não muda durante a transformação desse gás, tá? Então, iso de igual e córica quer dizer de volume, tá? Então, aqui a gente vai ter aqui um iso de igual, certo? E nesse caso aqui, o que permanece constante é o nosso volume, né? Iso V. Nesse caso aqui, o volume permanece constante. Então, a gente tem a nossa equação aqui da Lei Geral dos Gases, PVT é igual a π/Votó. Só que o nosso volume ele permanece constante. Então, o volume inicial é igual ao volume final. Então, essa equação aqui eu vou simplificar ela. Eu vou simplificar esse volume inicial com o volume final. Então, essa parte aqui do volume, ela é cortada, essas variáveis aqui. Então, a minha equação simplificada fica Pt, Potó, certo? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Então, essa daqui vai ser as variáveis no início, antes, e essa daqui as variáveis no final, certo? Então, aqui uma pequena legenda. A gente tem PI é a pressão inicial, TI é a temperatura inicial, P0 é a pressão final e T0 é a temperatura final, certo? Então, nossa equação Pt, Potó. Aqui a gente também tem um gráfico para essa transformação. É o gráfico da pressão em função da temperatura, tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem a temperatura inicial e a pressão inicial aqui, certo? Marcamos esse ponto. E aqui a gente tem uma temperatura final e uma pressão final. E em cima dessa reta aqui, o volume permanece constante, tá? Por que o volume permanece constante? Porque a nossa transformação é isocórica, né? Iso de igual e córica aqui de volume, né? Uma transformação em que o volume permanece constante, tá? Então, a equação que usamos aqui é a nossa Pt, Potó. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final, certo? Transformação isocórica. Também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica, beleza? Bom, gente, vamos fazer aqui uns exemplos para ver como que a gente pode usar esses conhecimentos aqui, né? O exemplo 1 fala o seguinte: uma determinada massa gasosa confinada em um recipiente de volume igual a 6 litros está submetida a uma pressão de 2,5 atm e sob temperatura de 27 graus Celsius. Quando a pressão é elevada em 0,5 atm, nota-se uma contração no volume de 1 litro. Qual a temperatura que o gás se encontra? Então aqui, pessoal, ele deu para a gente o volume inicial, que é 6 litros, a pressão inicial, que é 2,5
atms, e ele deu para a gente a temperatura inicial, certo? E ele também deu para a gente algumas variáveis aqui do estado final desse gás. E o que ele quer saber, qual que é a temperatura do gás, né, no final, a temperatura que ele se encontra depois da transformação. Então, a gente vai usar a nossa lei geral dos gases, certo? Nossa lei geral dos gases aqui é a PVT, certo? PVT Povetov, tá? Então, vou escrever a minha equação aqui. Vai ficar pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, certo? Quem que é a pressão inicial? Pressão inicial é 2,5 atm. Então, eu vou escrever aqui na frente. Pressão inicial 2,5 atm. Quem que é o volume inicial? É um volume de 6 litros. Então, aqui vai ficar vezes 6, certo? Vezes o volume inicial. E a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Então, aqui vai ficar 27 graus Celsius. A pressão final. Ele fala para a gente quando a pressão é elevada em 0,5 atms. Então, essa pressão inicial de 2,5 atms, ela aumentou 0,5. Ela foi elevada em 0,5. Então, 2,5 mais 0,5 dá 3. Então, a nossa pressão final é 3 atms. Ele fala, quando a pressão é elevada em 0,5 atm, nota-se uma contração no volume de 1 litro. Então, o volume inicial diminui 1 litro. Então, se ele é 6 litros inicialmente e diminui 1, agora ele vai para 5 litros. Então, o volume final é 5 litros. E o que a gente quer usar, o que a gente quer encontrar é a temperatura final, tá? É a nossa temperatura aqui, T0, beleza? Então, agora eu vou multiplicar isso aqui cruzado, tá bom? Eu vou pegar isso aqui e vou passar o T0 para lá multiplicando. Aqui vai ficar T0 vezes 2,5 vezes 6. Isso aqui, 2,5 vezes 6, isso aqui dá 15, tá? Então, aqui vai ficar 15, certo? E agora, eu vou multiplicar o 27 vezes 3 vezes 5, tá? Então, aqui, 27 vezes 3 vezes 5. Vamos fazer a continha aqui. 27 vezes 3 vezes 5, isso aqui dá 405. Então, eu vou repetir esse lado esquerdo aqui. Temperatura final vezes 15 é igual a 27 vezes 3 vezes 5, isso aqui dá 405, certo? Agora, escrever aqui na frente, esse 15 está multiplicando a temperatura final, passa dividindo o 405. Então, aqui a temperatura final fica 405 dividido por 15. 405 dividido por 15 dá 27. Então, a temperatura final é 27 graus Celsius, certo? Vocês podem observar que a temperatura final é a mesma temperatura inicial, tá? A temperatura não mudou nessa transformação. Então, a questão ainda pergunta, que tipo de transformação ocorreu? Quando a temperatura não muda, a gente sabe que essa transformação é uma transformação isotérmica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, vou escrever aqui, uma transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica, beleza? Então, essa daqui é a nossa resposta da questão 1, usando a lei geral dos gases, tá bom? Bom, a questão 2 ainda fala o seguinte, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm, mantendo a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, temos que aplicar uma pressão igual a... Então, nesse caso aqui, pessoal, ele fala para a gente que a temperatura é constante. E se a temperatura é constante, a gente tem uma transformação também que é isotérmica, tá? E na transformação isotérmica, a gente pode usar essa equação aqui. PV
é igual a POVO, PV POVO, certo? Então, vou usar essa equação aqui. Então, aqui vai ficar pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. PV é igual a POVO. Bom, quem que é a nossa pressão inicial? Pressão inicial é de 1 atm. Então, aqui vai ficar 1 vezes o volume inicial, é 100 ml. 1 vezes 100. Isso aqui é igual. Quem que é a pressão final? É o que a gente quer descobrir. Então, aqui, pressão final vezes... E o volume final é 25 ml. Então, aqui vai ficar vezes 25. 1 vezes 100 dá 100. Esse 25 está aqui multiplicando. Eu vou passar para o outro lado, dividindo, tá? Então, aqui vai ficar pressão final é igual a 100 dividido por 25, né? Aqui eu já inverti minha equação também. Você pode fazer passo a passo, né? Faz 1 vezes 100 que dá 100. Passa o 25 dividindo 100 para cá, depois você inverte ela, porque geralmente a gente deixa a nossa variável do lado esquerdo. Então aqui fica pressão final é igual a 100 dividido por 25, isso aqui dá 4 atm, certo? Que é a unidade de pressão que a questão deu para a gente, né? A pressão inicial era em atms, a pressão final também vai ser em atms, a unidade. Então, a nossa pressão final é 4 atms. A alternativa correta aqui a gente tem letra A, 5 atms, letra B, 4 atms, tá? Então, nesse caso aqui, a letra B, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.